Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 63º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Levítico, capítulo 7 e capítulo 8, livro de Salmos, capítulo 49 e o livro de Judas. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sendo assim nos aproximando de Deus, fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a nossa família a ler a Bíblia, nossos amigos, parentes queridos, estudar, orar, ouvir os nossos devocionais. Olha, Satanás não está para roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para lhe roubar a semente que o Senhor está colocando na sua vida no dia de hoje. Ele vem para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ao meditarmos e lermos a Bíblia, ela nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração, nos aproxima de Deus. Eu peço que você repita estas palavras proféticas para as nossas vidas. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da palavra. Estamos aqui buscando a verdade que se encontra na Bíblia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em seu coração. Leitura no livro de Levítico, capítulo 7 e capítulo 8. A lei a respeito da oferta pela culpa. Esta é a lei a respeito da oferta pela culpa. Coisa santíssima é: o animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, e o seu sangue será aspergido sobre o altar ao redor. Dessa oferta se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. Também ambos os rins e a gordura que está sobre eles junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado que deve ser tirada com os rins. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É a oferta pela culpa. Todos os homens da linhagem sacerdotal podem comer dela. No lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que com ela fizer expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. Também toda oferta de cereais que for assada no forno ou que se preparar na frigideira e na assadeira será do sacerdote que a oferece. Toda oferta de cereais amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão. Cada um receberá a sua parte. A lei a respeito das ofertas pacíficas. Esta é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos sem fermento, amassados com azeite, pãezinhos sem fermento, bem finos e untados com azeite, e bolos feitos com a melhor farinha, bem amassados, com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a manhã seguinte. E se o sacrifício da oferta de alguém for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá.
e o que dele ficar também poderá ser comido no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa impura não se comerá, será queimada. Quem estiver puro poderá comer a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si impureza, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa impura, como impureza humana, ou um animal impuro, ou qualquer impureza abominável, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. Deus proíbe comer gordura e sangue. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: não comam gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do animal que é dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma poderá ser comida. Quem comer a gordura do animal do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do meio do seu povo. Não comam sangue em qualquer das suas habitações, quer seja sangue de aves, quer seja sangue de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do meio do seu povo. A porção dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico, trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. Trará a gordura do peito com o peito, para movê-lo por oferta movida diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita vocês deverão dar ao sacerdote como oferta tirada dos sacrifícios pacíficos que vocês oferecem. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, o peito que é movido e a coxa da oferta, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que foram apresentados para oficiarem como sacerdotes ao Senhor. Isto é o que o Senhor ordenou que os filhos de Israel dessem a eles, no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é de geração em geração. Esta é a lei a respeito do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. A consagração de Arão e de seus filhos. O Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele, as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem e mandou que se lavassem com água. Vestiu Arão com a túnica, cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele as sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal. Cingiu-o com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com esse cinto.
Depois, colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral o Urim e o Tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. 7 vezes ele aspergiu do óleo sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto e atou-lhes os turbantes, como o Senhor lhe havia ordenado. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, pôs isso com o dedo sobre os chifres do altar ao redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que está sobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e sua gordura. E Moisés os queimou sobre o altar. Mas queimou o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento fora do arraial, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro e aspergiu o sangue sobre o altar ao redor. Cortou também o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura, porém as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar ao redor. Pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que está nas entranhas, a membrana do fígado, ambos os rins, a sua gordura e a coxa direita. Também do cesto dos pães sem fermento que estava diante do Senhor, pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado e um pãozinho achatado, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida diante do Senhor. Depois Moisés o tomou das mãos deles e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Moisés pegou o peito e moveu-o por oferta movida diante do Senhor. Era a porção que cabia a Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés pegou também um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes. E consagrou Arão e as vestes dele, bem como os filhos de Arão e as vestes deles. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozinhem a carne diante da porta da tenda do encontro e a comam ali junto com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão vocês devem queimar. Não se afastem da porta da tenda do encontro por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da consagração de vocês.
porque o Senhor consagrará vocês durante 7 dias. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse, em expiação por vocês. Fiquem, pois, à porta da tenda do encontro dia e noite por 7 dias, e observem as prescrições do Senhor, para que não morram, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Amém. Compreendendo o livro de Levítico, capítulo 10, exposição bíblica dos versículos 1 a 10. Jesus provê tudo de que precisamos. Ele é o nosso holocausto e temos de nos entregar inteiramente a Ele. Cristo é a nossa oferta de cereal, como as sementes trituradas e assadas no fogo para que tivéssemos o pão da vida. E devemos nos alimentar dele. Ele é também nossa oferta de bebida, uma vez que se derramou em sacrifício e serviço, e temos de nos derramar em serviço a Ele e para os outros. O Filho de Deus é a nossa oferta de paz, fazendo de nossa vida uma festa de regozijo, em lugar de uma fome dolorosa. Por fim, Cristo é a nossa oferta pelo pecado e nossa oferta pela culpa, já que levou nossos pecados em seu corpo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. E pagou o preço total por eles. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. A nação de Israel tinha de oferecer 6 diferentes sacrifícios em seu relacionamento com Deus. Mas Jesus Cristo ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados. Hebreus 10, versículo 2, esta é a referência, resolvendo plenamente o nosso problema com o pecado. E finalizando a compreensão do capítulo 7 de Levítico, exposição bíblica dos versículos 11 a 38. Deus claramente estabelece as condições para a festa que se segue à oferta de comunhão, o que as pessoas e os sacerdotes comeriam e o que deveria ser feito com as sobras. O sangue e a gordura deveriam ser dados a Deus e nunca poderiam ser usados como alimento comum. E há também boas razões higiênicas para essa regra. Quem estivesse cerimonialmente impuro era proibido de ir à festa e seria eliminado de seu povo, conforme versículos 20, 21, 25 e 27. No caso de um transgressor do sábado, ser eliminado significa a morte, conforme Êxodo 31, versículos 12 a 14 e Números 15, versículos 32 a 36. Mas não há certeza se toda violação das leis das ofertas era um crime capital. Em alguns casos, ser eliminado do meio de seu povo poderia significar ser enviado para fora do acampamento até que a pessoa seguisse as instruções de purificação dada por Deus. Levítico 15. Compreendendo o capítulo 8, exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Os capítulos 8 a 10 descreve a cerimônia de ordenação do sumo sacerdote, Arão e de seus filhos, que durou 8 dias. Como sacerdotes escolhidos de Deus, eles tiveram de aceitar 3 responsabilidades solenes: submeter-se à autoridade divina, capítulo 8, revelar a glória do Senhor, capítulo 9, e aceitar a disciplina de Deus, capítulo 10. Muitas vezes, nesses 3 capítulos, encontramos a palavra ordenado. A cerimônia de ordenação não foi algo inventado por Moisés e Arão. O mesmo Deus que instruiu Moisés a como construir o tabernáculo também disse a ele como ordenar os sacerdotes e como esses oficiais religiosos deveriam servir no tabernáculo. Êxodo 28 e 29. Nada foi feito ao acaso e por imaginação humana. Moisés fazia tudo de acordo com o que Deus lhe havia mostrado no monte. Capítulo 25, versículo 40, capítulo 26, versículo 30, capítulo 27, versículo 8 e Hebreus 8, versículo 5. No ministério da igreja hoje, líderes espirituais devem constantemente declarar, diz a Escritura, Romanos 4, versículo 3, Deus não nos deixou no escuro em relação ao que a sua igreja é, como deve ser liderada, nem acerca do que ela deve fazer. Mas, se substituirmos a palavra de Deus por ideias de homens, estaremos no escuro. Isaías 8, versículo 20.
Novidades e modismos religiosos abundam, criando celebridades e atraindo multidões, mas nem sempre honrando o Senhor ou edificando a igreja. Precisamos de líderes que, a exemplo de Moisés, gastem tempo no monte e encontrem na palavra aquilo que Deus quer que seu povo faça. Exposição bíblica dos versículos 4 a 36. A ordenação de Arão e seus filhos foi um evento público, como toda ordenação deveria ser. Seria impossível para todas as pessoas do acampamento reunir-se ao mesmo tempo na porta do tabernáculo. Por isso, provavelmente foram os anciãos e os líderes que se reuniram, representando as tribos e os diversos clãs. Conforme Levítico 9, versículo 1. Ser designado para o ministério é algo muito sério, e isso deve ser feito sob a autoridade de Deus e testemunhado pelo povo de Deus. Compreendendo o versículo 6, os sacerdotes eram cerimonialmente banhados de uma vez e, a partir daí, eles lavavam as mãos e os pés constantemente enquanto estavam de serviço no tabernáculo. Êxodo 30, versículos 17 a 21. Quando pecadores confiam em Cristo, eles são lavados dos pecados de uma vez por todas. Mas, na posição de filhos de Deus, precisam agora manter os pés limpos, confessando-lhes seus pecados. João 13, versículos 1 a 10 e 1 João capítulo 1, versículo 9. Na Bíblia, a água para a lavagem é uma figura de palavra de Deus. Salmo 119, versículo 9, João 15, versículo 3 e Efésios 5, versículos 25 a 27. Ao meditarmos nas Escrituras Sagradas e aplicá-las à nossa vida, o Espírito de Deus a usa para nos purificar e nos tornar mais parecidos com Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Exposição bíblica dos versículos 7 a 13. Cada sacerdote fiel é vestido com a beleza e a justiça de Jesus Cristo e aceito nele. Nossos atos de justiça são como trapos imundos diante do Senhor. Isaías 64, versículo 6. Que aparência nossos pecados devem ter aos olhos do Deus Santo? O sumo sacerdote era aceito diante de Deus por causa da roupa que este, em sua graça, lhe provia. Exposição bíblica dos versículos 14 e 15. Era necessário que o sangue fosse derramado diante de Deus para que ele aceitasse Arão e seus filhos como servos em seu santo tabernáculo. Uma vez que ele é o santo Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, não precisa mais de tais sacrifícios. Hebreus 9. Ao contrário, ele é o sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 9. E finalizando a compreensão do livro de Levítico, capítulo 8, compreendendo o versículo 22, o carneiro da ordenação ou da consagração usumia o lugar da oferta de comunhão, simbolizando a comunhão dos israelitas entre si e com o Senhor. A palavra traduzida por ordenação significa completar ou encher uma parte do sacrifício juntamente com a oferta de cereais. Versículos 25 e 26. Era colocada nas mãos de Arão e depois movida diante do Senhor. Mais tarde, era consumida. Leitura do livro de Salmo, capítulo 49. A vaidade das riquezas. Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Povos todos, escutem isto. Deem ouvidos todos os moradores da terra, tanto os humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos profundos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza? Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Porque vê-se que os sábios morrem e que perecem também os tolos e estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros.
Em seu íntimo pensam que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. Tal proceder é tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos é o lugar em que habitam, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não tenha medo quando alguém enriquecer, quando aumentar a glória de sua casa, pois quando morrer, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele tenha se lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá juntar-se à geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O ser humano revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 49, a localização do Salmo 49 neste ponto pode muito bem se dever às últimas palavras do Salmo 48. Será mesmo verdade que quando somos ameaçados pela morte em pessoa podemos confiar no Senhor para nos guiar? A resposta triunfante é que Deus remirá a minha alma do poder da morte. Versículo 15. Versículos como capítulo 6, versículo 5, capítulo 30, versículo 9 e capítulo 88, versículos 4 e 5 são frequentemente citados para mostrar que o Antigo Testamento não nutria nenhuma esperança de vida após a morte, mas os versículos em questão são todos ditos por pessoas que julgavam, certa ou erradamente, estar morrendo sob a ira, separadas de Deus. Numa morte como essa não há esperança, mas na verdade essas pessoas não estavam falando da morte em geral, mas apenas de seu caso particular. E finalizando a compreensão do livro de Salmos, capítulo 49, destaca o versículo 1. O salmista tinha uma mensagem para todas as pessoas do mundo, as importantes e as não importantes, os ricos e os pobres, versículos 1 e 2. A palavra mundo é a tradução de um termo hebraico de significado inusitado, algo como todo o cenário humano, toda a esfera da vida passageira, o mesmo que mundo citado em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Livro de Judas. Carta de Judas, prefácio e saudação. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. O juízo sobre os falsos mestres. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas,
que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: "O Senhor repreenda você." Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: "Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele." Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. A palavra dos apóstolos. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: "Nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito." Conselhos finais. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Doxologia. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Compreendendo o livro de Judas, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Aqueles que conheciam Cristo como seu Salvador desfrutam de uma posição especial. Eles são chamados por Deus para serem separados para Ele, a fim de que possam desfrutar do amor como o Senhor. Embora a comunhão com o Pai possa mudar diariamente, o relacionamento deles como filhos não podem mudar, pois são guardados por Jesus Cristo. Versículo 1. Uma vez que Judas escreveria muito sobre o pecado e o juízo nesta carta, ele teve o cuidado no começo de definir o lugar especial que os cristãos ocupam no coração e no plano de Deus. Versículo 1. Os santos de Deus não só são separados, mas também guardados, preservados
Isso significa cuidadosamente vigiados e protegidos. O cristão está seguro em Jesus Cristo. Esta palavra é usada no versículo 6, guardado, e no versículo 21, guardai-vos. Deus está guardando os anjos caídos e os apóstatas para o juízo, mas também está guardando seus filhos para a glória. Enquanto isso, Ele é capaz de nos guardar em nossa caminhada diária e impedir que tropecemos. Versículo 2. Uma vez que estão separados e guardados, os filhos de Deus são os que recebem as melhores bênçãos de Deus, misericórdia, paz e amor. Como o apóstolo Pedro, Judas queria que essas bênçãos especiais fossem multiplicadas na vida deles. Versículo 4a. Apóstata, um ímpio, não é um verdadeiro cristão que abandonou sua salvação. Essa pessoa professou aceitar a verdade, confiar no Salvador e depois afastou-se da fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Versículo 3. Judas concordava com o que Pedro havia escrito. O apóstolo claramente afirmou que os apóstatas não eram ovelhas de Deus, mas sim porcos e cães. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22. Eles talvez tenham parecido limpos por fora, mas não receberam aquela nova natureza que é característica dos verdadeiros filhos de Deus. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Versículo 4b. Judas não disse que estes ímpios foram ordenados para se tornarem apóstatas, como se Deus fosse responsável pelo pecado deles. Eles se tornaram apóstatas porque, por livre e espontânea vontade, afastaram-se da verdade. Por isso, Deus ordenou que essas pessoas fossem julgadas e condenadas. Os profetas do Antigo Testamento denunciaram os falsos profetas de seus dias, e Jesus Cristo e os seus apóstolos pronunciaram o juízo sobre eles. Versículo 5. As primeiras gerações de israelitas fora do Egito se rebelaram contra a vontade e a palavra de Deus, e Deus não pôde tolerar a rebelião. Consequentemente, todos no acampamento judeu com 20 ou mais anos de idade estavam destinados a morrer nos 40 anos seguintes. A incredulidade deles levou ao extermínio. Deus não pôde superficialmente ignorar os pecados de seu povo. Versículo 7. Pedro e Judas afirmaram que Deus fez destas cidades um exemplo para advertir o ímpio de que Deus, de fato, julga o pecado. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Quando combinamos as descrições deles, descobrimos que os cidadãos de Sodoma e de Gomorra e as outras cidades em questão eram ímpios, corruptos, maus, contrários à lei, injustos e dados à fornicação. Eles não cometiam pecados sexuais antinaturais de vez em quando. Aquelas pessoas se entregaram à imoralidade, rendendo-se à busca da lascívia. O verbo grego é incisivo, se entregar à imoralidade excessiva. Foi assim que eles viveram e morreram. Versículo 8. Toda autoridade vem do trono de Deus, seja ela no lar, seja na igreja, seja no Estado. Aqueles que exercem autoridade devem primeiro estar debaixo da autoridade, prestando contas a Deus. Mas os falsos mestres rejeitavam a autoridade divina e se consideravam como a própria autoridade. Exposição bíblica dos versículos 9 e 10. Miguel não representou Satanás, mas deixou isso para o Senhor. É perigoso para o povo de Deus confrontar diretamente o inimigo e argumentar com ele, porque o diabo é muito mais forte do que nós. Ora, se um arcanjo é cuidadoso no modo como lida com Satanás, quanto mais cautelosos devemos ser. Sim, participamos da vitória de Cristo, mas não devemos ser presunçosos. Satanás é um inimigo perigoso, por isso, quando nós resistimos a ele, devemos estar alertas e vigilantes. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Exposição bíblica dos versículos 12 e 13. Judas apresentou 6 imagens vividas dos falsos mestres e ajuda a explicar por que eles são perigosos para a igreja. Versículo 16. O autor completou a descrição e enfatizou ainda mais por que eram tão perigosos. Eles estavam dispostos a agradar a si mesmos enquanto se aproveitavam dos outros. Eles davam a impressão de que queriam ajudar, mas só estavam interessados em satisfazer as próprias concupiscências. Exposição bíblica dos versículos 7 a 23. Uma defesa forte depende de pessoas fortes, e isso se aplica às batalhas espirituais, bem como a disputas militares.
Se a igreja quiser se opor aos falsos mestres e derrotá-los, então todos nós que somos seus membros devemos ser fortes e capazes de ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, versículo 11. Sempre estamos diante do perigo de tropeçar, Judas 22, e o tropeço é o primeiro passo para a queda. Compreendendo o versículo 20. Como cristãos, podemos orar na solidão, Mateus 6, versículo 6, mas nunca oramos sozinhos. O Espírito de Deus se junta a nós enquanto oramos, Romanos 8, versículos 26 a 28, porque Ele conhece a mente do Senhor e pode nos conduzir. Ele pode nos dar sabedoria e conhecimento da palavra, Efésios 1, versículos 15 e 16. Também é capaz de nos ajudar a aproximar-nos do Pai por meio do acesso que temos em Jesus Cristo, Efésios 2, versículo 18. Adoramos a Deus pelo Espírito, Filipenses 3, versículo 3, e o Espírito motiva-nos a orar, pois Ele é um Espírito de ação, de graça e de súplica, Zacarias 12, versículo 10. Quando os cristãos se entregarem ao Espírito, então Ele irá ajudá-los em sua vida de oração e Deus responderá às suas súplicas. Exposição bíblica dos versículos 24 e 25. Esta conhecida bênção contém uma riqueza de verdade espiritual para ser recebida pelo cristão. Se quisermos manter nossos pés no chão espiritualmente, andar em linha reta e não tropeçar, então devemos nos entregar totalmente ao Senhor e Salvador. Somente Ele é capaz de guardar a nossa vida, mas devemos nos manter seguros no amor de Deus. Conforme versículo 21, Ele é poderoso se estivermos dispostos. E eu finalizo a leitura da Bíblia e também do livro de Judas, compreendendo o versículo 25. Que doxologia maravilhosa é esta? Reconhecendo o objetivo que Judas tinha em mente quando escreveu sua carta, esta doxologia assume um significado ainda maior. Judas estava fazendo seus leitores se lembrarem da grandeza de Jesus Cristo. Se tão somente pudessem entender isso, eles nunca seriam induzidos ao erro pelos falsos mestres. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.